Esse instrumento é uma réplica de alaúde renascentista. Ele é um alaúde feito em uma fábrica da Alemanha, não é um instrumento feito à mão por luthier, né? Então, ele é um instrumento de entrada, um instrumento de iniciante, mas que dá para estudar e começar a desenvolver um repertório nele, né? Ele tem esse formato característico de corpo, né? Abaulado aqui atrás, com essas faixas, esse cravelhame para trás. Aqui, isso é um alaúde de, em total, 13 cordas, né? Dividido em 8 ordens. Então, os alaúdes, como padrão na Renascença, tinham 6 ordens. A maioria do repertório, a maior parte do repertório foi feito para alaúde de 6 ordens, né? Com o tempo ele foi desenvolvendo e chegou até uma 7ª, 8ª, 9ª, 10ª corda, né? E até mais depois no futuro. Principalmente o alaúde de 7 ordens é um instrumento muito importante. Tem um vasto repertório, um belíssimo repertório feito para alaúde de 7 ordens. Esse instrumento então ele tem 8 ordens. A primeira ordem é uma ordem simples de uma corda só, um sol agudo. A segunda ordem nós temos 2 cordas Ré em uníssono. A terceira ordem 2 cordas Lá em uníssono. A quarta ordem 2 cordas Fá também em uníssono. Na quinta 2 cordas Dó em uníssono. Era muito comum, frequentemente, ser usado uma oitava junto com esse Dó, mas principalmente com as cordas modernas revestidas, a gente consegue usar tranquilamente o uníssono, fica muito interessante o som, né? Na sexta ordem, aqui eu ainda mantenho as cordas oitavadas, então tem um Sol agudo e um Sol grave. Na sétima ordem eu tenho um Fá, oitavado também, e na oitava um Ré, também oitavado. Esse instrumento de 8 ordens ele é interessante porque o alaúde de 7 ordens ele era geralmente afinado essa 7ª ordem ou em Fá ou em Ré, dependendo da música, dependendo da tonalidade da música. E com esse instrumento nós já temos as duas possibilidades num instrumento só, né? Então, tanto a possibilidade da 7ª ordem em Fá é o que eu já tenho, mas também tem uma 8ª ordem em Ré, então eu consigo tocar o repertório de 7 ordens, tanto, né, afinado em Fá quanto em Ré, sem ter que mexer na afinação do instrumento. Essas cordas aqui, elas são de nylon gut, esse material sintético, moderno, né? A primeira corda é de nylon, e eu tenho algumas cordas também revestidas, são cordas de nylon gut revestidas por metal. Os trastes são amarrados, como era, né, na época, e a gente tem aqui então alguns trastes de triba que eu tenho usado, e eu tenho aqui 2 trastes sintéticos de fluorcarbono, né? De tripa eu prefiro, é mais interessante, mas eu coloquei aqui, deixei esses trastes também para mostrar que também é uma possibilidade e também funciona esses trastes sintéticos aqui. Aqui a gente tem também a roseta, né? Esse enfeite muito característico dos instrumentos antigos. Esse é o alaúde então, a réplica de alaúde renascentista. Essa peça se chama A Toy, significa uma brincadeira, um jogo ou diversão, e é de um manuscrito muito importante chamado James Pickering Lute Book, de 1616. Essa peça se chama Mr. Dowland's Midnight, de John Dowland, um inglês compositor e alaudista extremamente famoso e importante. Essa é uma peça composta por alaúde de 7 ordens, com a 7ª ordem afinada em Ré. E como eu tenho esse alaúde de 8 ordens, a minha 8ª ordem é a que está afinada em Ré, certo? Mas originalmente era para alaúde de 7 ordens. Essa peça é encontrada em um manuscrito chamado Margaret Board Lute Book, de 1625. Essa peça então já é de um renascimento um pouco mais tardio, quando uma técnica um pouco mais vertical de mão direita passou, né, ou se desenvolveu, começou a ser mais utilizada ao invés da posição um pouco mais horizontal de figueta. Então essa peça eu já tento usar um pouquinho mais de uma mão vertical, mais próxima do violão moderno como a gente conhece.